Quais são os tipos? A gente sabe que existem esses subtipos, essas classificações de assimetrias cranianas, mas existem também os tipos. Existem as sinostóticas, tá? E as não sinostóticas. O que é isso? As sinostóticas são aquelas assimetrias que acabou acontecendo um fechamento precoce de alguma sutura, tá? Sutura, para quem não sabe, é esse espaço aqui que junta dois ossos, beleza? Então aqui é a sutura coronal, aqui é a sutura sagital, certo? Aqui é a sutura lambidoida, tá? Então quando existe um fechamento precoce, ou seja, calcificou essa região, o bebê vai apresentar uma plagiocefalia sinostótica, ou uma escafocefalia sinostótica, ou uma braquicefalia sinostótica, certo? Existe um tempo específico para cada sutura dessa fechar. Quando ela fecha antes do tempo, isso é algo não fisiológico, então às vezes precisa ali de uma intervenção cirúrgica do neurocirurgião, beleza? Então existem estratégias também para a gente não comer bola quando a gente fala de assimetrias cranianas, para a gente ver se encaminha para outro profissional, porque se for sinostótica não é da nossa alçada, a gente precisa encaminhar esse paciente aí para o neuropediatra, para o neurocirurgião. E as não sinostóticas são as assimetrias cranianas posicionais, ou seja, por o bebê passar muito tempo em uma mesma posição, aquela posição em excesso acaba deformando o crânio dessa criança e aí acontece as assimetrias cranianas não sinostóticas, que são as plagiocefalias e as braquicefalias, tá? Então, geralmente nas plagiocefalias o bebê geralmente existe um torcicolo congênito aí associado, ou seja, o bebê tem uma preferência posicional e ele acaba dormindo sempre com a cabecinha para o mesmo lado. Então ele sempre com a cabeça apoiada no mesmo lado acaba amassando essa região posterior que está lá sempre em contato com o colchão, com o bebê conforto, o carrinho, enfim. Quando a gente fala das braquicefalias, é a região posterior, né? Não é só um lado da região posterior que está amassado, são os dois. Então toda essa região posterior ela vai estar planificada, tá? Ela fica retificada, beleza? Então, muito provavelmente, às vezes esse bebê ele dorme muito tempo com essa cabecinha assim, nessa posição, ele não troca de decúbito, ele não olha para as laterais e acaba lá amassando. Isso pode acontecer desde a vida intrauterina ou depois do nascimento também, na fase pós-natal.